Boa noite a todos. Também ouvires o que foi dito aos antigos: não jurarás em falso, mas cumprirás rigorosamente com o santo os teus juramentos. Inicialmente, eu peço encarecidamente aos nobres pares vereadores em fazer um minuto de silêncio em respeito ao falecimento e já sepultamento do ex-prefeito Valdemiro Grundmann e também ao ex-vereador Enéas Bochert, que também foi presidente dessa casa. Então, em respeito, peço um minuto de silêncio. Obrigado, senhores vereadores. Prosseguindo os trabalhos, informo que a ata da 5ª sessão extraordinária dessa sessão legislativa foi disponibilizada aos senhores vereadores nos termos do parágrafo 3º do artigo 116 do Regimento Interno, não tendo sido feitas quaisquer impugnações ao documento na forma preconizada no parágrafo 4º do artigo referido. Não havendo impugnações, submeto a ata à deliberação e os vereadores que aprovam o texto permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos. A ata será divulgada na forma regimental. Quero aqui fazer menção, inicialmente, destacar a presença dos vereadores jovens Sabrina Cipriani, da Escola Emir Ropelato, e da ex-vereadora jovem Luísa Werner, da Escola Padre Martinstein, vereador jovem João Bonacouce, é isso? Bonacouce, nosso poeta, do Maurício Werner, e também Cairus Cipriani, é isso? Do Erwin Prade. Também está conosco a Juliana, da Defesa do Direito dos Autistas, prazer. Nosso diretor dessa casa, Starquim. A imprensa com o Volney, que se faz presente, do jornal A Pérola. Também da Rádio Cultura, a nossa amiga Lara. Os nossos internautas que aqui acompanham essas sessões. Enfim, a todos vocês que aqui estão presentes nessa tarde, sejam muito bem-vindos. Convido ao secretário Adilson Mesch para realizar a leitura da pauta desta sessão ordinária. Pauta da primeira sessão ordinária de 5/2/2019. Projeto de Lei Complementar número 1/2019 autoriza a concessão onerosa de uso de bem público para a implantação de serviço que explore a locação de equipamentos náuticos não motorizados ou embarcações esportivas não motorizadas no Rio Benedito, que corta o imóvel Parque Henripau. Projeto de Lei Complementar número 2/2019 altera o valor do prêmio Eficiência instituído pela Lei Complementar número 397, de 17 de março de 2011. Projeto de Lei Complementar número 3/2019, reclassifica o vencimento inicial para o cargo de provimento efetivo de auxiliar operacional 1, nos quadros da administração direta e indireta. Projeto de Lei Complementar número 4/2019, reclassifica o vencimento do emprego público de agente de coleta e seleção de lixo, que trata da Lei Complementar número 409, de 16 de dezembro de 2011. Projeto de Lei Ordinária número 1/2019,
fixa para o exercício de 2019 o índice de revisão geral anual que dispõe o artigo 37(10) da Constituição Federal, regulado pela Lei nº 2.822, de 28 de dezembro de 2015. Projeto de Lei Ordinária número 2 de 2019, altera a Lei nº 2902, de 25 de agosto de 2017, que aprova o Plano Plurianual, PPA, para o período de 2018 a 2021. Pedidos de providência. Número 1 a 4 de 2019, de autoria do vereador Haroldo Fibes. Número 5 de 2019, de autoria do vereador Douglas Emanuel Marchetti. Número 6 de 2019, de autoria do vereador Carlos Adriano Krieger. Número 7 e 8 de 2019, de autoria do vereador Rubens Boschart. Indicação. Número 1 de 2019, de autoria do vereador Haroldo Fibes. Número 3 de 2019, de autoria do vereador Douglas Emanuel Marchetti. Número 4 de 2019, do vereador Rubens Boschart. Ordem do dia. Pedido de informação parlamentar número 1 e 2 de 2019, de autoria do vereador Carlos Adriano Krieger. Formação das comissões legislativas permanentes para o biênio 2019 e 2020. Os senhores vereadores receberam cópias do expediente do dia. Solicito ao secretário a leitura de documentos endereçados à Câmara Municipal que julgamos necessário ser dada devida publicidade. Não havendo nada, informo que foram protocolizados na Secretaria Legislativa os projetos de leis complementar número 1, 2, 3 e 4, 2019, e os projetos de lei ordinária número 1 e 2, 2019, todos de autoria do Poder Executivo. Os senhores vereadores receberam cópias das proposições. Os projetos de lei complementar número 1 a 4, 2019, e o projeto de lei ordinária número 1 de 2019 segue para análise da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Já o projeto de lei ordinária número 2 de 2019 segue para análise da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas. Comunico ainda que foram protocolizadas na Secretaria Legislativa os pedidos de providência número 1 a 8 de 2009 e as indicações de número 1, 3 e 4 de 2019, que foram publicadas na forma regimental e constam no expediente recebido pelos senhores vereadores. Tais proposições serão encaminhadas na forma solicitada. Nesse momento, passamos ao grande expediente. Pronunciamentos pessoais. Solicito ao secretário vereador Adilson Mesch que faça a chamada dos oradores na ordem de inscrição. Como o nosso relógio está estragado, a gente vai hoje marcar o tempo no celular. Com a palavra o vereador Carlos Adriano Krieger, pelo prazo de até 10 minutos. Cumprimentando o presidente da casa, estendo os cumprimentos aos demais vereadores, as pessoas aqui presentes, a imprensa, os colaboradores da casa e aos internautas. Bom, vamos começar falando um pouquinho sobre os acontecimentos aí do final de semana, né? Que diz um pouco a respeito das velhas políticas e novas políticas. Tivemos aí a eleição dos senadores ali, e onde houve uma união de todos contra Renan Calheiros, né? Acho que a maioria assistiu, onde o presidente do Senado foi eleito o Davi, e Renan, furiosamente, acaba retirando a sua candidatura, né? Então, isso é uma coisa de velha política, onde que a maioria das pessoas já está de saco cheio, né? E a cada dia que passa, isso deve crescer mais. Então, as velhas políticas, elas têm que ser deixadas de lado. E falando sobre a eleição, vamos trazer aqui a nível municipal, né, falar um pouco mais sobre a eleição da mesa diretora que ocorreu no ano passado.
Eu gostaria de colocar aqui, principalmente ao presidente, que ele deve se lembrar muito bem, em 2013, que ele era candidato, e ele teria chance de ser eleito presidente na época. Porém, quando esteve em conversa comigo, alguém escutou alguma coisa, e aí ele mesmo viu o quantas manobras foram feitas para me tirar. Eu estava de suplente, segundo suplente, atuando na casa, e para chamar o primeiro suplente, que estava trabalhando como secretário. Se por acaso estiver falando alguma inverdade, o senhor pode até me interromper, senhor presidente. Então o senhor se revoltou muito com isso ali, por causa dessas velhas políticas. Enquanto isso, em todos os anos que o senhor se candidatava, o senhor sempre tinha ao seu lado os outros vereadores da oposição. Nessa última eleição, onde o senhor teria novamente uma chance de ser presidente com seus pares, o senhor pegou e resolveu fazer a velha política. Não sei por quê, porque por diversos anos o vereador Fabrício e o vereador Chinha sempre estavam com o senhor montando uma chapa contrária, ou era só brincadeira mesmo, fazer por fazer, não sei a intenção. Porém, o senhor teve a chance de fazer a diferença e assumir o cargo de uma forma talvez um pouquinho mais honrosa. Mas, passado isso, né, a gente só quer deixar claro que, apesar de ter votado na sua chapa, como eu expliquei no dia, é um voto de agradecimento, porque o senhor sabe que existia um acordo que era para ser 1 ano cada vereador do partido ali do PP, inclusive o vereador Rubens Borcher, só que tudo isso foi desfeito, graças à teimosia de querer 2 anos, justamente para forçar a quebra desse acordo. Porque não se admite mais a gente ficar oferecendo cargos na prefeitura, oferecendo benesses em outras áreas. É muito complicado a gente estar por aí e escutar que de repente a gente tem uma filha que ganha estágio, ou um filho, ou a esposa que tem um emprego na prefeitura. Isso eu falo de emprego que não é concursado, é emprego de CC2, que é cargo comissionado, aí tem nível 2, nível 3, né? Tem alguns níveis aí. Tem gente que ganha cargo lá que ganha muito mais que vereador. Então as pessoas estão cheias desse tipo de política. Esperamos que a cada dia isso melhore cada vez mais, que as pessoas se empenhem e comecem a ser cobrado muito mais isso ali. É a mesma coisa quanto à questão do projeto a respeito do nepotismo cruzado, que o vereador Haroldo Filbes tinha a intenção de colocar, e eu acho que esse ano vai acabar sendo instituído ali, pelo menos o projeto para apreciação dos pares, para ver se a gente consegue melhorar essa situação da nossa política aqui. Passado o assunto da eleição, eu estive presente aqui na semana passada, em reunião do CISET com os funcionários da prefeitura, onde foi colocado o percentual de aumento dos servidores, que será de 4,5%, sendo que é 0,75% a mais do que o índice que seria obrigatório ao prefeito colocar. É colocado como 0,75% de aumento real, mas não é verdade. Na verdade, teve um ano onde o prefeito Laércio não foi dado o aumento de 11%, parece, foi dado só 7%, então ficou 4% em defasagem. Hoje, esse percentual a mais que o prefeito está dando aos funcionários é só a recuperação daquilo que não foi dado de direito ao funcionário. Funciona mais ou menos como os empréstimos que a gente faz e que não são pagos dentro da gestão, né? Ou seja, o prefeito está pagando alguma coisa que ficou devido na gestão do prefeito anterior.
É isso que vai acontecer também aos prefeitos que irão pagar os empréstimos que vão passar do ano da gestão. Além disso, mas nessa parte da negociação tem uma parte boa. Os auxiliares operacionais, eles terão uma elevação de 3 níveis ali na sua referência salarial. Porém, o salário é muito baixo também do auxiliar operacional, né? O que me deixa indignado é que parece que a insalubridade que muitos recebem, ao invés de ser igualadas, vai ser diminuídas ou até tiradas. Se o prefeito não consegue botar um salário bom para esse pessoal que trabalha no obras, no operacional, e que mexe com as coisas que precisam, que são insalubres, agora ainda vem e vai baixar ou tirar de vez de alguns deles, ou seja, dá com uma mão e tira com a outra. É uma vergonha. Na semana passada, ali na Rua Carajás, foi executada a tubulação. Finalmente foi feita, está concluída. Foram 100, 120 tubos colocados. Foi uma semana de serviço debaixo de sol quente, justamente por causa do sol quente. Porque se fosse um tempo agradável que nem hoje, em 3 dias, com certeza, o pessoal teria executado o serviço. Passei em diversos momentos lá e era insuportável para os funcionários trabalharem lá naquele calor. Mas, enfim, o nosso prefeito poderia ter assinado o horário de verão, né? O que acabou acontecendo no final, ali entre Natal e Ano Novo, um mês e pouco, acabou assinando. Primeiro veio um projeto aqui que não ia assinar, porque empresas privadas não o fazem. Mas chegou em dezembro, acabou acontecendo e fizeram horário de verão. Alguns funcionários questionaram o prefeito e ele, inclusive, alegou para eles que ele nem sabia. Dizem que foi obra da Pileca. Enfim, há alguma coisa de comunicação aí que não está batendo muito certo, né? Então, precisamos ver isso aí. Enfim, claro que a empresa privada não faz horário diferenciado no calor. Só que também o salário da empresa privada não é utilizado na empresa pública. Por que o prefeito não estabelece também o mesmo salário para um pedreiro que é de uma empresa privada na obra na pública? Então fica um pouquinho complicado. Passar para o último assunto, já que aqui nós só temos 10 minutos, a respeito do SAMAI. Não sei quem vai ser o líder do governo esse ano, com certeza não serei eu, né? Tentar cobrar do Executivo, para que o mesmo cobre do SAMAI, a utilização de cavaletes de sinalização nos lugares onde ocorrem obras. No domingo à noite, ali próximo à Academia Life, foi feita uma manutenção. Na quinta-feira, foi jogado pó de brita, só que passa carro, sai o pó de brita e abriu o buraco de novo. Só no domingo à noite, em 2 horas, 5 veículos tiveram seus pneus, aros e suspensão estragados. Um veículo Zafira estourou 2 pneus, a suspensão e, inclusive, a questão de rolamento ali e eixo do veículo. Teve que sair lá de guincho. Esperamos também que o SAMAI se responsabilize por isso, onde que essas pessoas façam o devido conserto e seja ressarcido pela entidade, porque foi obra do SAMAI e lá não estava sinalizado. Eu estava lá, inclusive deixei o meu nome à disposição dos prejudicados, que se entrarem com ação judicial, testemunharei a favor deles, pela situação que estava o local. Além daquele local lá, em frente a Marco Piso, na Rua Blumenau, e também na Floriano Peixoto, a mesma situação. Então, precisamos urgente que o SAMAI utilize cavaletes de sinalização que realmente funcionem. Não adianta colocar cone, porque tem muita empresa que utiliza cone, então quando acha um cone na rua, acaba capturando o cone e levando para utilizar na sua empresa.
o cavalete do SAMAI ele é devidamente identificado, e qualquer pessoa que tenha um cavalete desses em casa e for denunciado, terá que provar a origem do mesmo, a não ser que o SAMAI esteja fazendo uma obra na sua residência. Seria isso. Com a palavra o vereador Rubens Boschert, pelo prazo de até 10 minutos. Quero cumprimentar o presidente desta casa, a mesa, demais vereadores, a Lara da Rádio Cultura, também ao Volney Fernandes da Rádio Pérola e também ao diretor desta casa, Vico Stark, os vereadores Mirim e os demais presentes nesta casa. Primeiramente quero, não é um assunto muito agradável, agradecer o SAMU, a Hospital Oase, médicos, enfermeiras e familiares, o falecimento da minha mãe, né, que aconteceu dia 18 de janeiro. Agradecer-lhes pela rapidez. A gente não pode só reclamar também, a gente tem que também saber agradecer. Então, o excelente serviço que eles fizeram. Familiares também. Eu gostaria de constar nomes até, é a Patrícia, a Rosana, é a Nádia, a Sandra. As pessoas se empenharam muito para cuidar da minha mãe, e também o SAMU, os médicos realmente fizeram um serviço. Então a gente não pode só reclamar, acho que a gente tem que saber também agradecer. O ASE, muito bom, realmente. Olha, tem falhas, como eu sempre digo, né? Uma batatinha, tu joga o saco inteiro fora. Acho que você tem que analisar isso. E a outra, os meus sentimentos, a família Grutman. O Valdemiro Grutman eu conhecia muito bem, radialista, o mesmo programa que hoje eu faço, ele fazia, ele era um pioneiro, nosso amigo Valdemiro Grutman, vereador, vice-prefeito e também prefeito. Então, meus sentimentos, toda a família Grutman, trabalho na rádio que ele fez. O Grutman foi o trabalho que eu faço, sábado e domingo na rádio, manter as tradições. E também a família do Enéas Borchardt, vereador, presidente desta casa, era meu patrão por quase 20 anos, era meu chefe, parente, nós se criamos desde criança, quase a gente era vizinho, se criou junto. Meu sentimento está ali, o cunhado, o Gilmar de Melo, o cunhado do Enéas, a Tânia, né, estão ali. Então, meu sentimento é aquelas famílias. Nós tivemos uma perda grande aqui em Timbó, não só eles, como mais pessoas, né, mas que a gente conhece muito bem. Mas eu também hoje fiz uns pedidos de providências. A primeira é na Rua Blumenau, faixa de pedestre elevada. Lá tem os comércios, já estou pedindo há alguns anos. Fizeram algumas faixas, onde não precisava às vezes. Aí onde tem os comércios, tem as capcar, se não me engano, tem restaurantes, tem lanchonetes, aí não tem. E a outra é na Rua Amazonas, entre a Rua Cedro e a Rua Frei Bruno. Ali existe uma empresa e existe também a associação de bairro. Tem uma associação de bairro que as pessoas saem quando tem festa, lá precisava porque lá eles vêm em alta velocidade. Quem mora por lá sabe como é a velocidade de 90 a 100 eles vêm. Então lá precisava, já pedi uma vez, já fiz uma indicação uma vez, mas vamos, de novo, não sei quem vai ser o líder de governo, por enquanto é o Quinho, né? Acho que vai continuar também, né? Então, vamos ver, a gente pede para isso seja feito. E a outra, não fiz indicação, o pedido de providência, presidente, mas vou fazer, eu sei, uma questão de irrigação, o senhor também teve muita briga com isso, até falou de caminhões, com certeza, mas eu gostava de saber, os caminhões continuam os mesmos, e as ruas estão diminuindo, estão asfaltando, e a irrigação. A Rua Tapajós, a Rua Araponguinhas, eu falo com o prefeito, falo com o secretário, não, eles são obrigados a passar 4 vezes por dia. Gente, eles passam às vezes uma vez, à tarde só. Tá, mas será que não tem fiscal que vê isso? Se é 4 vezes, é 4 vezes. Se o motorista não tira ele do caminhão, tira ele do volante, então. Poxa, será que não tem um que manda nisso ali? Aí tu liga para lá, o Fabrício, o vereador, tu liga para lá, não, mas nós estamos, aí eles vão um dia, o segundo dia eles esquecem já. Então acho que isso devia ter um que visse isso, que fosse atrás daquilo ali, investigar isso.
Aí temos ali, eu estou pedindo também, vou fazer uma indicação até, na Dona Clara e Max Klotz. Vocês sabem que estão fazendo o aterro da ponte ali, aqueles aterros, tudo barro e a poeira. Gente, ninguém aguenta. Então, pedisse para obras, para a Secretaria de Obras, que fizesse mais irrigação, pelo menos enquanto que os caminhões estão ali da prefeitura, tem caminhão trocado lá que passa dia de manhã até de noite. Permite uma parte? Os caminhões que estão vindo lá da cava de tirolesa estão passando pela Max Klotz? Sim. E por que eles não seguem pelo asfalto? Mas não era mais fácil só cobrar deles para que fossem pelo asfalto? Também, mas a Dona Clara, a rua Dona Clara existe também. Tem poeira também, realmente, isso ninguém aguenta. Sim, é que o senhor se referiu à rua Max Klotz, onde que simplesmente mudar o trajeto e eles fazerem o trajeto pelo asfalto e não ter esse problema ali naquela rua, né? Com certeza, a Max Klotz podia. Claro, eles passam pelo asfalto, mas tem que passar por aquela, sabe, aquele muro lá, que lá essa rua, aquele problema, já estou pedindo muitos anos, para passar rápido, para passar na frente dos caminhões, eles passem a alta velocidade ali. Mas isso eu gostaria, se o seu Quinho fosse, ainda o líder de governo, que levasse isso lá da rua Tapajós também. Que alguém tome providências, é só fiscalizar. Quinho, estarei cobrando, vereador. Tá bom, obrigado. E a outra, eu já falei em dezembro, agradecer o deputado federal Pedro Xay, 200 mil para a agricultura que veio aqui para o município da saúde, 200 mil, agradecer. Eu hoje entrei em contato com ele, para esse ano mais de 300 mil para a saúde. Então isso é um trabalho que não só eu faço, acho que todos os vereadores aqui fazem, né? Buscar recursos. As pessoas às vezes não veem isso, às vezes pensam que o vereador só está ali para tampar buraco, para não sei o quê. Mas isso é o nosso trabalho de vereador, que às vezes ninguém vê de governo. Ninguém vê. Agora, se você, às vezes, eles querem que uma cervejinha, que tu paga uma cervejinha, aí agradecem. Agora, se você consegue ir lá para a cidade, para a saúde, para a educação, para a pavimentação, ninguém agradece. Então, seria isso. Com a palavra o vereador Douglas Emanuel Marchetti, pelo prazo de até 10 minutos. Quero cumprimentar os companheiros da mesa diretora, cumprimentar o presidente, cumprimentar os nobres colegas vereadores, cumprimentar toda a plateia aqui presente, a imprensa, através do Volney Fernandes, da Lara Ferreira, que se fazem presentes aqui nesta noite, cumprimentar todos que nos acompanham também pela internet, cumprimentar nosso diretor desta casa, cumprimentar os servidores. Quero aqui desejar a todos um excelente ano, um bom trabalho a todos os colegas vereadores que possam exercer as suas obrigações, a sua função, ajudando a nossa comunidade, o nosso município, que possam trabalhar e tenham um sucesso neste ano de 2019. Desejo sucesso também ao nosso presidente, que possa comandar esta casa de forma que dê oportunidade a todos, pensando no colegiado, pensando no Poder Legislativo, sempre no engrandecimento desta casa, que faz um papel importante no desenvolvimento desta cidade, que contribui com os projetos importantes do Executivo e projetos importantes que mudam e melhoram a vida das pessoas. Também quero deixar aqui os meus sentimentos aos familiares do senhor Valdemiro Grutman, radialista, ex-prefeito Timbó, também do ex-vereador e ex-presidente desta casa, senhor Enéas Borchardt. Também deixar os meus sentimentos aqui ao senhor Rubens Borchardt, o companheiro desta casa, que teve o falecimento neste período de recesso da sua mãe também. Deixo aqui os meus sentimentos. O que me traz a esta casa nessa noite é com relação à nossa Secretaria de Saúde do município de Timbó, na qual aqui eu quero desejar e dar boas-vindas ao nosso secretário, Alfredinho Berri, que retorna ao município de Timbó, que retorna à Secretaria de Saúde, que retorna com a obrigação,
com a responsabilidade e com o grande desafio de dar andamento e melhorar principalmente a nossa saúde no município de Timbó e fazer a gestão que fazia sempre, que fez na época do ex-prefeito Laércio, que reergueu a nossa saúde do município, que elevou a saúde num patamar bastante elevado e que contribuiu muito com a comunidade timboense. E aqui eu também quero parabenizar a secretária Deise, pelo trabalho que exerceu ao longo destes 2 anos. Mas eu quero chamar a atenção aqui, principalmente do nosso prefeito municipal, Jorge Krieger, porque substituir apenas um secretário não quer dizer que você vai mudar a saúde, que você vai resolver os problemas, que você vai solucionar a demanda, porque capacidade ambos possuem. A secretária Deise é uma pessoa com muita capacidade, uma pessoa responsável e uma pessoa que pode sim estar à frente de qualquer pasta do nosso município. O secretário Alfredinho demonstrou isso ao longo dos anos que foi secretário na gestão do ex-prefeito Laércio. Agora, o que precisa é dar aos nossos secretários, e principalmente na questão aqui relacionada à saúde, é dar autonomia, dar poder a eles e dar orçamento, recursos, dinheiro, disponibilizar orçamento para que eles possam atender a demanda do nosso município. O que não dá para entender é realmente, para que a gente possa compreender a situação, o que não dá para entender é de que o executivo, prefeito, solicita que sejam feitas economias na nossa secretaria, como aconteceu no ano de 2018, que terminou o ano com superávit de mais de 2,5 milhões de reais. Pasmem, mais de 2,5 milhões de reais, um corte de mais de 200 mil reais em exames, e nós estamos com mais de 3 mil pessoas na fila de espera só para uma ultrassom, estão esperando, aguardando o exame de ultrassom. As pessoas não têm exame, as pessoas não conseguem resolver os seus problemas, as pessoas estão sofrendo, e o prefeito querendo economizar recurso para poder terminar outras obras, para poder terminar, quem sabe, o SIC, resolver o problema da cultura, tirou recurso, inclusive, para comprar a sociedade cultural. E o gestor, ele tem que ter responsabilidade para eleger prioridades, responsabilidade e prioridade não é deixar a saúde em segundo plano. A saúde é em primeiro lugar, as pessoas estão sofrendo, as pessoas precisam do atendimento. Na época do ex-prefeito Laércio, nós tínhamos 19 especialistas, hoje nós temos a metade talvez. Na época do ex-prefeito Laércio, nós tínhamos mais de 300 tipos de medicamento, hoje nós temos a metade talvez. Na época do ex-prefeito Laércio, nós tínhamos uma ambulância nova na policlínica para levar as pessoas para as outras cidades. Hoje nós temos uma ambulância emprestada do Vidas. Inclusive, falando do Vidas, que administra o Hospital Oase, estamos com um problema sério com relação ao pronto-socorro, querendo entregar o nosso pronto-socorro pela defasagem que se encontra no hospital. E nós aqui preocupados, a gestão preocupada em economizar recursos. Então não é o secretário Alfredinho que vai resolver o problema da saúde de Timbó. O secretário Alfredinho não faz mágica. O secretário Alfredinho, melhor dizendo, é um ótimo gestor, demonstrou isso na época do ex-prefeito Laércio, mas fez uma excelente gestão com recursos, fez uma excelente gestão com autonomia, atendendo as pessoas, resolvendo os problemas com recursos, com dinheiro, fazendo convênio, atendendo a solicitação daqueles que mais precisam. Agora, não é simplesmente você mudar o secretário, você alterar, mudar as peças e achar que tudo vai ser resolvido, que vai fazer mágica. Não dá para você economizar mais de 2 milhões porque você tem outras prioridades. Me desculpa, prefeito, sou teu amigo, quero lhe ajudar, sou teu parceiro e pode contar comigo aqui nesta casa, mas o senhor está extremamente equivocado quando se trata da questão da saúde, na questão da economia de recursos.
A saúde não se deve economizar recursos. Na saúde nós precisamos de mais e mais investimentos. Na saúde nós precisamos atender as pessoas. Os medicamentos precisam estar lá para aquelas pessoas que precisam. Os especialistas precisam estar lá para aquelas pessoas que precisam. Aquelas pessoas que precisam de exame não aguentam mais ficar na fila de espera. E nós temos aqui uma economia em 2018 de mais de 200 mil. Com menos disso, nós conseguíamos eliminar, zerar a fila só de ultrassom, que são aproximadamente, um pouco mais, de 3 mil pessoas que aguardam na fila. Nós já poderíamos ter uma ambulância novinha, atendendo as pessoas, não emprestada. Pelo amor de Deus, emprestar ambulância duvidas. Nós já poderíamos ter resolvido o problema do pronto-socorro, que é um problema sério, que atende bem as pessoas, essa parceria que foi construída lá atrás pelo ex-prefeito Laércio, uma parceria de sucesso que deu certo, que culminou com várias outras ações para o nosso hospital. Nós não podemos mais ficar à mercê dessa situação. Então, secretário Alfredinho, se estiver me ouvindo, não tive ainda a oportunidade de conversar com o senhor, mas quero conversar e me colocar à disposição. Sei da sua capacidade, assim como também sei da capacidade da secretária Deise. Agora, o que não pode é um secretário simplesmente pegar uma pasta na mão, mas não ter autonomia, não tem recurso, tem que economizar, porque nós precisamos terminar o SIC, porque nós tínhamos que comprar a sociedade cultural, porque nós precisamos construir, enfim, investir em outras áreas. Não, saúde é principal. Saúde é uma prioridade acima de qualquer outra. Acima de qualquer outra coisa, as pessoas precisam estar bem. Então vamos repensar essa nossa atitude, a atitude do nosso gestor, do prefeito. Vamos repensar. Vamos investir na saúde. Nós temos dinheiro suficiente para isso. Nós precisamos investir. Nós precisamos atender as pessoas, porque as pessoas não aguentam mais sofrer e ficar nas filas de espera. As pessoas precisam ser bem atendidas. Eu acredito muito no trabalho do secretário Alfredinho, mas precisa se rever essas questões, porque senão ele não vai fazer mágica. Ninguém faz mágica. Muito obrigado a todos. Com a palavra o vereador Haroldo Fibes, por até 10 minutos. Somente quero cumprimentar o presidente dessa casa, demais membros da mesa diretora, os vereadores, também as pessoas que nos assistem aqui, seus lares, e de uma forma especial aos colaboradores dessa casa. Justificar a minha ausência na sessão solene do dia 1º, em razão aí de um caso fortuito. Infelizmente, teve um pequeno incidente na vinda de Florianópolis e acabei não chegando a tempo para a sessão solene. Caro vereador Ito, Vossa Senhoria falou da velha política. Aí tem a velha política, a nova política. Eu na verdade, eu penso que já passou da hora de a gente praticar a boa política, sem olhar para quem, sem olhar por que fazer, mas principalmente levando em consideração o bem-estar da comunidade e o bem-estar da nossa comunidade de Timbó. Eu quero também externar minhas condolências à família do ex-prefeito Valdemir Grutman e também do ex-presidente dessa casa, vereador Enéas Bochart. Minhas condolências à família. Timbó, com certeza, deve muito a essas pessoas. E quando a gente fala na boa política, quero crer de que encaminhar projetos de lei no apagar das luzes, sob pressão, inclusive em caráter de urgência já no período, vamos dizer, de sessões extraordinárias, para mim, com certeza, não é praticar a boa política. E foi o que aconteceu no ano passado. Se lembram bem, senhores vereadores, em dezembro, foi protocolado, depois de 2 anos, praticamente 2 anos o prefeito no cargo,
percebeu de que vários imóveis recebidos, né, daquela cota do parcelamento do solo, sem mais nem menos se tornaram imprestáveis para o município e, portanto, foi feito aquele projeto de lei complementar pedindo a desafetação e a autorização da alienação desses imóveis. Salvo engano, acho que foi esse projeto, veio no comecinho de dezembro, né? Já não tinha mais tempo hábil, foram convocadas sessões extraordinárias para nós vereadores analisarmos e votarmos o projeto. Felizmente, a maioria dos vereadores votou contra o projeto, rejeitando o projeto, sabiamente rejeitando o projeto. A comunidade talvez nem ficou sabendo disso, mas quero aqui externar minha insatisfação, minha indignação em relação ao Poder Executivo, de que não praticou com certeza a boa política, porque alguém que manda projeto desse naipe, desse gabarito, no apagar das luzes, sem deixar que a população fique sabendo desse tipo de projetos, com certeza não está praticando a boa política. Quero aqui externar minha satisfação e solicitar mais uma vez ao prefeito, a todas as pessoas do Poder Executivo, de que mandem esse tipo de projeto para os vereadores, para a Câmara de Vereadores, para analisar com tempo, com calma, para que a comunidade fique sabendo desse tipo de projeto, do teor desses projetos, e converse com seus representantes aqui, eleitos pelo povo, para que a gente possa estar analisando com calma e para estar sempre provendo o melhor para a nossa comunidade. E por vezes, na verdade eu já falei várias vezes de que o Executivo, ele acaba querendo economizar em projetos. Veja, aquele projeto tratava de inúmeros terrenos, de repente um e outro seria interessante vender, a maioria talvez não, mas de qualquer sorte, para economizar no projeto, mandaram um pacote fechado. A gente sabe de que no direito do consumidor é vedada a venda casada. E quando projetos desse tipo, que envolvem vários terrenos, várias questões, vêm num único projeto, com toda certeza, está havendo a tal da venda casada, né? Ou seja, ou você aprova ou você não aprova. Então, quero aqui externar também a minha insatisfação em relação ao Poder Executivo nesse sentido e clamar para que o Poder Executivo realmente reveja esse tipo de situação e mande para essa casa projetos, vamos dizer no bom português, projetos redondos, projetos fundamentados, projetos com a documentação necessária, porque por várias vezes nós na nossa comissão já tivemos que pedir, solicitar documentos e essas coisas, explicações para o governo, para o Poder Executivo, porque o projeto não veio completo. Vereador, permite uma parte? Claro, vereador. Só para contribuir, eram 19 terrenos, de um total de mais ou menos 700 que a Prefeitura tem. E, inclusive, volta e meia vem indicação aqui de algumas associações, a exemplo a ATRA, buscando o local para ter a sua sede. Então, por que a Prefeitura não cede um desses terrenos a uma entidade tão importante quanto a ATRA? Se a metade está legalizada, que é o que mais ou menos a secretária afirmou que tinha, nós temos mais de 300 terrenos disponíveis que poderiam, de repente, ser cedidos a uma entidade como a ATRA. Obrigado. Com certeza. Acredito que a provisão de verba de um município não pode, de forma alguma, advir de venda, alienação de imóveis conseguidos através da questão do parcelamento de solo, através da legislação em vigor. Também quero iniciar também, em relação às minhas proposições, lendo o artigo 37, caput da Constituição Federal, fala o seguinte: a administração pública direta e indireta e qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Senhoras e senhores, quando a Constituição fala a respeito da administração pública e fala do princípio da eficiência, a gente chega à conclusão de que sempre quando a administração pública vai fazer uma obra, vai gerir o dinheiro público, deveria fazê-lo com eficiência. E conforme bem explanou o vereador Douglas,
Por vezes, isso não está acontecendo em nosso município, né? De que adianta economizar alguns milhares de reais se pessoas estão morrendo nas filas, esperando exames, consultas, cirurgias e procedimentos e remédios? Não adianta nada. Isso com certeza não é fazer valer o princípio da eficiência. E por isso, penso que o Executivo tenha que rever os seus atos para que realmente obedeça ao princípio da eficiência. Falando em eficiência, fiz a indicação 01 de 2019. Quem é que já não se deparou nos últimos dias, pelo menos nos últimos tempos, meses talvez até, quão grande é o número de lâmpadas queimadas nas vias públicas do nosso município? Ontem eu contei na rua Benjamin Constante, no mínimo 6 lâmpadas. E assim, várias ruas de corredor, Rua Amazonas, Rua Blumenau, Rua Indaial, várias ruas de nossa cidade que estão com lâmpadas queimadas, colocando em risco a segurança das pessoas que não se sentem mais seguras para sair à noite, para fazer uma caminhada, para de repente voltar do trabalho ou ir trabalhar. Cadê o Poder Executivo que não vê isso aí? Será que ninguém que fiscaliza, vê ou anda de noite para perceber que tem várias lâmpadas queimadas em nosso município? O que está acontecendo? Então, fiz a indicação, sei que o vereador Chinha também já fez, para realmente a administração fazer o estudo de viabilidade de substituição de todas as lâmpadas existentes nas vias públicas, de iluminação pública no nosso município, por lâmpadas de LED, que tem muito mais durabilidade e com certeza trarão mais segurança. Também falando em eficiência, por favor, senhora Mari, ali a gente vê a rua Germano Brandes, onde foi colocado asfalto sobre o calçamento, que reitero a minha opinião, sou contra colocar asfalto em cima de calçamento. Aí vai lá a administração pública, coloca asfalto em cima do calçamento. Mas só que parece que desconhecem a lei da gravidade, que a água não corre morro acima sozinho, só a menos que alguém for lá bombear. E ali é um exemplo clássico, ou seja, por favor, a próxima foto talvez seja mais... A próxima, por favor. Ali, a boca de lobo. Onde é que está a boca de lobo? Olha onde é que está a água parada. Será que a pessoa que fiscaliza, o engenheiro que acompanhou isso aí, não viu isso aí? Mas isso é só um exemplo, são várias ruas de Timbó que isso está acontecendo. Então fiz o pedido para que realmente seja feito um nivelamento, para essa água começar a correr dentro da boca do lobo. Por favor, a próxima. Ali, outra ineficiência do poder público municipal. Segundo relatos dos moradores na rua Massaranduba, fizeram essa obra numa semana, na outra semana já estava daquela forma ali. Cadê a eficiência do poder público? Cadê as pessoas que eram para fiscalizar? Cadê o secretário de obras que não vê isso aí? De mais a mais, eu sei que meu tempo já está extrapolando. Quero desejar sucesso ao presidente na sua empreitada como presidente. Também dizer de que opino por copiar, de repente, o projeto que foi implantado na Câmara de Vereadores de Indaial, que é em relação à energia solar. Estive conversando com o diretor dessa casa, parece que já está havendo alguns estudos, e acredito sinceramente de que é de suma importância que a gente tenha uma Câmara, vamos dizer, ecologicamente correta, que seja autossustentável, principalmente em relação à energia elétrica. Essa que é uma das contas que mais vem pesando nos orçamentos dos munícipes de Timbó, e também tenho certeza que não vai ser diferente e não está sendo diferente na Câmara de Vereadores. E também, em relação à questão da tragédia das barragens lá de Brumadinho, até quero opinar, de repente, para todos os vereadores, nós fazermos uma moção de apelo para a Defesa Civil Estadual e aos órgãos competentes, para que faça a vistoria das barragens de Rio do Cedro, para que nós aqui não sejamos, de repente, atingidos e surpreendidos com uma avalanche de água, tal qual aconteceu com aquela avalanche de lama lá na barragem de Brumadinho. Por fim,
Quero deixar aqui minha mensagem de agradecimento por tudo que foi feito no ano 2018 e deixar a porta do meu gabinete aberto sempre que possível, sempre que precisarem, estarei aqui para ajudá-los. Boa noite. Com a palavra o vereador Fabrício da Castagna, pelo prazo de até 10 minutos. Boa noite a todos. Inicialmente eu vou passar um problema que acontece aqui perto, na Rua Áustria. Os moradores me chamaram e pediram para mim falar sobre isso, então eu já vou iniciar por isso. Não é novidade, infelizmente, nós moramos num vale e quando dá enxurradas, enchentes obviamente mais ainda, mas as enxurradas, e aí essa aqui é uma situação aqui atrás, na Rua Áustria, que se a nossa Rua da Câmara tivesse sido feita até o final, tivesse ligado a Rua Áustria, toda a galeria que comporta da Rua Bélgica, da Rua Indonésia, Rua Áustria, Rua Dinamarca, cairia aqui, não teria esse problema. Mas já nem falo mais dessa rua aqui, porque eu quero ver qualquer um dos senhores construir uma casa e poder fazer de qualquer jeito, como foi feito aqui. Mas esse cidadão, então, pode, por favor, mostrar as fotos, Mari, fazendo um favor? O que acontece é o seguinte, isso aqui é na frente daquela reciclagem que tem aqui na Rua Áustria. Essa boca de lobo, ela se liga numa boca de lobo do outro lado da rua. E não tem tubulação nessa parte. Então o que acontece, próxima foto, Mari, por favor. Então não dá para ver bem, mas aí alaga tudo isso dali, desce, as bocas do lobo não dão conta, porque a tubulação está tudo entupida e acaba alagando a casa dele que fica nos fundos. Então, no mínimo, teria que ser colocado tubulação para resolver esse problema. Já mostrei isso, todos os anos eu venho falando disso, já mostrei para o secretário de obras, já mandei para o prefeito também. Volto a dizer, ali na frente, se fosse aberta a Rua da Câmara até o final, com a galeria que foi, ajudaria muito, mas no mínimo, por favor, líder do governo, se puder passar lá, contratar a terceirização ou do Guarani ou de alguma outra pessoa para vir limpar a tubulação que está bem entupida, já ajudaria bastante. Obrigado, Mari. Sim, senhor, por favor. Mas já estão mexendo agora na tubulação aí, né? Na Rua Áustria? Estão resolvendo já esse problema ali. Estava lá hoje, não vi. Eles vão puxar direto na rua aqui da Câmara? Na tubulação da Câmara. Ótima notícia. Já estão levando os tubos e eu até fui chamado por um morador, aí o Clairto e... Aqui? Vai ser aberto aqui? Sim. Oh, meu Deus, que bom. Tentaram desentupir 2 vezes, mas entupiu de novo, não adianta. Começamos o ano com boa notícia, então. Então, agora, falei disso aqui, eu quero desejar a todos nós aqui um 2019 ótimo, que seja produtivo. E começou quente, né? Porque não se engane com os discursos acalorados, na verdade a eleição de 2020 já começou e ficou muito claro com a fala do vereador Douglas Marchetti aqui, que o negócio vai ferver muito. E eu quero falar um pouquinho, já tinha me programado para falar disso, mas já que surpreendeu a mim e tenho certeza que a todos o discurso do vereador Douglas, eu quero falar um pouquinho sobre a questão da economia. Vou começar falando do lado do Bolsonaro. O Bolsonaro está com um problema muito grande agora, porque a fala do Bolsonaro sempre foi uma fala de que precisa mudar o Brasil. Para mudar o Brasil, você tem que mudar velhas formas de se fazer política. E isso não é tão fácil quanto se parece. Você mudar as coisas não são bem simples. E aí vamos dar o exemplo do que ontem o Moro, nosso secretário, superministro, apresentou lá um projeto, não sei se vocês tiveram a possibilidade de ler o projeto anticorrupção ali, é fantástico. É assim, não tem um ponto que eu não concorde, Lara. Dá um exemplo, né? Discutir segunda instância é um absurdo. O cara foi condenado em primeira instância, vai ser julgado em segunda instância, condenado e não vai ser preso, isso é um absurdo, né? Então não tem nem que discutir isso. Mas hoje, o nosso Onyx Lorenzon já veio e disse, não é bem assim, vamos rever alguns pontos, aqui na casa, nas casas, no Congresso vai ser revisto, porque não é bem assim. E aí,
o nosso querido presidente da República vai ter que tomar uma decisão. Ou eu sigo os técnicos, que é o Sérgio Moro, que está preocupado em fazer o certo, doa a quem doer, inclusive talvez aos filhos do Bolsonaro, ou a um dos filhos, ou eu faço o que o mundo político sempre fez, apoiar o Rodrigo Maia, por exemplo, para ser lá o presidente do Congresso. É uma decisão muito difícil, assim como o Jorge teve para indicar no SAMAI. O prefeito Jorge vai lá e tira um cidadão que não tinha qualificação nenhuma para ser o presidente lá do SAMAI, que é o nosso Jaime Avendano, merece parabéns por isso, e vai lá e coloca o Gebauer. Então, que basta tu ver que trocou de 300 cargos nos últimos anos, porque não fica em lugar nenhum, e basta ver que aqui na Câmara também pouco agregou, e coloca alguém da velha política. E aí ele traz o Alfredinho BR. E aí me pergunto, mas por que tirou? E da forma que tirou? Porque eu lembro muito bem que quando o seu Alfredinho saiu, foi um mal-estar muito grande, porque nem ele não queria, nem nós aqui da oposição queríamos. Na época a oposição era composta por outras pessoas, que hoje já também pularam para o lado de lá, né? Então pula. Mas na época lá, todos nós concordávamos que o Alfredinho tinha feito uma grande gestão. E da forma que foi tirada muito as escusas, muito assim, e agora, 2 anos depois, ele volta como tentar salvar. E aí, vereador Douglas, eu estou falando disso há muito tempo. Muito me surpreende o senhor não ter falado antes. Fazer cota em exame é pegar o que é o PSF, o Programa de Saúde Familiar, e jogar no lixo. Porque é justamente a prevenção que é o grande papel dos postos de saúde. Aí vai lá e faz cota. Aí hoje nós estamos no dia 5. Se eu quiser ir no médico, eu tenho que esperar o dia 1º, abrir vaga para o mês que vem, um mês e meio. Aí para mim fazer os exames, eu tenho que esperar o dia 1º de março, para chegar às 2 da manhã da madrugada, 2 da manhã aqui no posto, para tentar conseguir um exame os exames básicos, sangue e urina. Porque se eu for falar de ultrassom, como muito bem disse o vereador aí, esquece. Estava ontem na casa de uma moça que está grávida, já está indo para o 5º mês e não teve ultrassom nenhuma. Eu disse para ela, olha, paga, porque senão você corre risco. E tem aí, eu tenho um filho agora pequenininho, a ultrassom dos 3 meses e as dos 5 meses, ela é extremamente importante, quem é mãe sabe disso. Muito se fala em economia. Nosso eterno presidente aí, o Douglas Marchetti, foi 3 anos presidente aqui da casa, e aí manda ainda, né, mas agora é outro presidente, falou muito em economia. A gente tem que entender como é que funciona a gestão de um órgão público. Existe uma coisa chamada PPA, que é Plano Plurianual. A casa fez, o prefeito fez. Se faz quando? Se faz no primeiro ano da gestão, mas vai valer para os próximos 4. Então, o próximo prefeito, em 2021, primeiro ano, vai pegar o do que o Jorge fez e vai fazer para os próximos 4 anos. Lá o cara faz toda uma programação. A Câmara faz a mesma coisa. Quando o presidente da Câmara devolve dinheiro no final do ano, não significa que economizou. Significa que não gastou no que foi planejado. E das duas, uma. Ou planejou errado, ou não precisava ter pego o dinheiro, já podia ter deixado o dinheiro lá. Mas aí o cara tem que se fazer, né? Eu devolvi $500 mil, devolvi $1 milhão. Não devolveu nada, é um dinheiro que estava aqui e não foi usado porque não foi feito. Exemplo, vai aqui perguntar para os vizinhos daqui de trás da rua Egito, o quanto que eles estão bravos, porque até hoje não foi feito o muro que foi prometido para eles, que ia ser feito aqui na divisa dos nossos terrenos. Quando o prefeito Timbó diz que vai eliminar uma secretaria para economizar 500 mil, isso, na verdade, o que ele pode economizar os cargos que ele vai eliminar. Mas o dinheiro que estava nesse planejamento vai para outro lugar, ele não vai sumir esse dinheiro. Esse dinheiro vai ser aplicado em outras contas. E aí entra realmente, e aí o discurso do vereador Douglas é muito forte e muito bom. Me lembrou o vereador Lito, que por motivos coerentes sempre fez dessa forma. Acima da questão partidária, sempre falou que considera o correto. É interessante que se gasta dinheiro em muitas outras coisas e se falta dinheiro para muitas coisas, como, por exemplo, falar em tubo, falar em boca de lobo, falar em lâmpada. Pô, estão falando em lâmpada, gente, que é segurança pública, que é o mínimo que devia estar acontecendo. Mas não se engane, o discurso acontece porque o vereador Jorge
ex-vereador, agora prefeito, sempre disse que era contra a reeleição. Mas agora o poder é bom, né? E aí agora já abertamente está dizendo que vai à reeleição, ele se sente no direito de ir à reeleição. E todos nós sabemos que o vereador Douglas também quer ser candidato pelo partido dele, e aí isso já é uma briga entre os dois para ver quem vai ser o indicado ano que vem para ser o candidato. Então agora, por motivos outros, porque quantos anos vocês que acompanham aí viram o Douglas bater na administração? Muito pouco, no início dessa gestão. Quando ainda não tinha se acertado com o Laércio chamou ele e disse, querido, vem cá que o próximo prefeito é você que eu vou estar apoiando. Aí agora vem com esse discurso forte, discurso veemente, contra a administração, aliás, que nem nós da oposição nunca fizemos. Eu acho que nós três aí da oposição temos que se mudar, né? Mas não se engane, é justamente porque a briga do ano que vem vai acontecer. E aí eu quero fazer aqui um elogio especial a você, Volney Fernandes. Às vezes me preocupa um pouco com a mídia aqui em Timbó. Parece que nós estamos morando no País das Maravilhas. Nada é falado. Acho interessante não ter sido nunca capa de jornal nenhum, filas aqui das 2 da manhã, com mais de 100 pessoas esperando fazer exame. Isso às vezes me surpreende. Educadores indignados com essa coisa, a questão da carga horária. Como inclusive tem algumas professores, algumas pessoas da educação que querem conversar com a gente. Vários outros problemas que acontecem e que parece que está tudo certo. E o senhor é uma pessoa que tem sempre aberto esse espaço. A Rádio Cultura também o faz, mas ao meu ver em menos escala. 92 então nem vou falar, porque lá parece que é o mundo é maravilha mesmo. Está na hora da mídia mostrar fato, não tendência, mas fato. Seria isso. Senhor presidente, pela ordem, fui citado por 3, 4, 5 vezes. Conceito. Só gostaria de não entrar no mérito da questão, mas me chamou a atenção essa questão sempre no pronunciamento do vereador, a questão da educação, no que diz respeito às demais pessoas. Esse vereador aí, Valdemar Gebauer, que já passou por diversos lugares, parece que não serve para nada. Jaime Avendano, que não tem qualificação nenhuma, não serve para nada. E assim por diante. Me parece que o ego está bastante elevado e a educação anda bem distante, né? Secretário. Passamos aos pronunciamentos de lideranças. Solicito ao secretário vereador Adilson Mesch que faça a chamada dos oradores na ordem escrita. Com a palavra o vereador Martinho de Souza Filho, por até 10 minutos. Cumprimentando o presidente da casa, estendo minha boa noite aos demais vereadores, nossa imprensa aqui presente, os nossos internautas que nos assistem, a comunidade que nessa noite nos prestigia aqui na sessão e aos servidores da casa. Já vimos que vai ser um ano quente, né? Já vimos que a campanha já começou e começou firme. Então, hoje ainda como líder de governo, temos a incumbência, né? Até que se decida. E, enfim, se decidir pelo meu nome, também eu farei por mais um ano, sem problemas nenhum. Até porque, como líder de governo, a gente sempre teve a liberdade de discutir assuntos com o nosso prefeito também. E a gente teve a liberdade, inclusive, de levar as nossas contrariedades e também levar as nossas críticas construtivas ao governo e também trazer as ações do prefeito para a Câmara, para esta casa. Quero primeiramente, antes de falar em nome do governo, também prestar os meus sentimentos à família do senhor Enéas Borcher, que foi presidente desta casa, ao nosso ex-prefeito e também vereador Valdemiro Grudman. E como governo, a gente sabe que a gente está sempre na linha de frente. Como vereadores também estamos na linha de frente, ou seja, os holofotes estão voltados para nós. E, infelizmente, no Brasil de hoje, a gente ainda vê que nós, brasileiros, você internauta que me assiste em casa, gostaria que você fizesse esta reflexão. Nós vivemos de tragédias. Nós nos comovemos por tragédias. A tragédia de Brumadinho nos dá isso bem claro nas nossas vidas. Como a gente se comove, como a gente tem um senso de ajudar as pessoas mediante uma tragédia, mas não tem o mesmo sentimento com as tragédias diárias
que acontece por quem luta por uma doença, quem luta por um direito, quem luta para sobreviver e pagar as suas contas, quem está lutando diariamente, até mais do que poderia, em 2, 3 empregos, para conseguir sustentar a sua família. Isso muitas vezes não nos comove. E isso nós precisamos. Quem dera, o senhor Valdemiro Grutmann e o senhor Enéas Bocha tivessem sido também valorizados enquanto vivos. Temos o exemplo de que o senhor Valdemiro Grutmann morava de favor em Indaial. Quem se comovia? Quem de nós foi lá prestar, estender uma mão no momento de dificuldade? Então essas tragédias do dia a dia às vezes não nos comovem. E o gestor está sempre no fio da meada. As demandas vão aumentando. Vocês podem ver o discurso que a gente às vezes tem. E que eu sou contrário. Se gastamos dinheiro, se pegamos emprestado para fazer obras, está errado. Porque muitas vezes não conseguimos pagar dentro do mandato. Mas se nós fizermos economizar dinheiro, conseguimos fazer uma gestão de economia, também está errado. Qual o caminho a seguir? O caminho da ética. O caminho da responsabilidade e da coragem. Eu já falava isso na semana passada. Que nós precisamos ter boa memória e não nos esquecermos do que vivia a nossa saúde alguns anos atrás. Do que o nosso município passou. Eu que perdi uma filha dentro do Hospital ASE, perdi a minha mãe dentro do Hospital ASE, eu tenho a memória muito bem fresca de como era a nossa saúde, e eu tive a oportunidade de, em novembro do ano passado, trazer alguns números também da saúde, que haja vista o cenário nacional, ainda não está tão ruim, não. Nós estamos numa cidade em que a gente tem sim o recurso. Às vezes não temos um atendimento ideal por parte de um servidor e outro, isso é pontual e às vezes não é detectável pelo executivo, a gente compreende isso, mas que as pessoas também denunciem e façam a sua parte. O executivo tem a incumbência, como falou aqui o vereador Fabrício, de prestar a prevenção, a atenção básica é prevenção. E não nos esqueçamos que o próprio PSL também, já a primeira medida que fez, foi entrar com a liminar pedindo para que se diminuísse a porcentagem, até então que era para ser de 15%, pediu para que fosse menor os repasses do Estado para a saúde, e com isso onerando os municípios cada vez mais. Então o município tem que arcar com os exames de média e alta complexidade, que era um dever do Estado, e também tem que investir na atenção básica. Sabemos que sempre tem muito a melhorar, sempre temos que correr atrás da máquina, não podemos achar que está tudo certo. O dia que a gente achar que está tudo certo, que estamos 100%, a gente para de correr atrás e para de investir e para de se comover com o problema das pessoas. A gente sempre tem que correr atrás da máquina, as demandas vão aumentando e espero que nós, enquanto vereadores, consigamos também ir nas nossas bancadas em Florianópolis e trazer os recursos que a nossa cidade precisa para que a nossa cidade possa cada vez mais dar sustentação, dar infraestrutura e dar amparo para as nossas famílias. Eu espero que todos aqui, e tiveram as portas abertas do governo no ano passado também, independente de posição, situação ou oposição, tiveram as portas abertas, tiveram o telefone de todos os secretários para tirar suas dúvidas, para pegar informações, puderam também bater na porta do prefeito, que todos foram atendidos. Eu acho que foi uma gestão do prefeito Jorge de eficiência, um ano difícil, um período em que o país atravessa de muitas dificuldades, de repasses, de governos estaduais, e a gente viu isso agora na entrega dos mandatos, muitos municípios aí quebrados, não pagando as contas, deixando contas milionárias para os seus sucessores, e isso não vem acontecendo em Timbó. Então Timbó ainda está no caminho certo, e eu espero que nós, como vereadores, possamos fazer parte desse caminho que o Brasil precisa seguir. E eu já dizia isso no começo da nossa gestão aqui lá em 2017, que Timbó, através dos seus gestores que passaram, não estou dizendo que foi só do ex-prefeito Laércio para cá, foi todos os gestores que por aqui passaram, deram a sua parcela de contribuição e contribuíram com exemplos nacionais, tanto de economia, de boa gestão. Haja vista que eu não vejo por parte da imprensa também, nos últimos, pelo menos 25 anos que eu me lembro, não vejo um político da nossa cidade envolvido em nada que seja de errado. Então isso a gente também tem que enaltecer e valorizar essas pessoas que estão à frente, não só os vereadores, mas como executivo e os nossos secretários, nós temos que ajudá-los. Temos que contribuir e não obstruir o caminho deles. E espero que nós aqui possamos falar a mesma língua e contribuir com o nosso governo, porque a gestão também é responsabilidade nossa. O plano de governo é bom e a gente tem que tirar ele do papel. Outro assunto que eu queria falar também era a respeito que a gente é questionado ainda, esse ano fui por
por muitas vezes questionado por moradores, qual a lista das ruas a serem pavimentadas no município. A minha rua está na lista? Você, internauta que nos assiste, não existe uma lista. Existe a vontade dos moradores em pegar o termo de adesão, assinar e mostrar para o executivo a vontade da pavimentação dessa rua. Então, essa rua, quem sabe, possa ser incluída aí no programa Pavimenta Timbó e ser uma das contempladas. Não existe lista. A lista está em aberto. Então, a gente, o que puder contribuir como vereador, que procure a Secretaria de Obras com a engenheira Roseli, pegue o seu termo de adesão e tente incluir a sua rua para pavimentação. Seria isso. Nesse momento, passamos à ordem do dia. Primeiro item da pauta. Pedido de informação parlamentar número 1 de 2019, e a leitura será da proposição pelo secretário. Pedido de informação parlamentar número 1, 2019. Com relação ao serviço de transporte terceirizado de maquinários do setor de obras, busca-se saber qual o valor gasto com esse tipo de serviço no ano de 2017 e 2018, respectivamente. Quais as empresas contratadas? Qual a forma de contrato? Justificação para fins de fiscalização. Vereador Carlos Adriano Krieger. O pedido de informação está em discussão. Com a palavra, o autor. Para fins de fiscalização. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. O pedido de informação está em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos. O pedido de informação parlamentar será encaminhado na forma regimental. Segundo item da pauta, pedido de informação parlamentar número 2, 2019, leitura da proposição pelo secretário. Pedido de informação parlamentar número 2, 2019. Com relação ao aluguer de equipamentos utilizados na Secretaria de Obras, busca-se saber quantos e quais equipamentos, qual o valor unitário de cada equipamento, qual o valor gasto nos anos de 2017 e 2018, respectivamente. Justificação para fins de fiscalização. Vereador Carlos Adriano Krieger. O pedido de informação está em discussão. Com a palavra, o autor. Para fins de fiscalização. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. O pedido de informação está em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos. O pedido será encaminhado na forma regimental. Terceiro item da pauta. Formação das comissões permanentes para o biênio 2019-2020. Nos termos do parágrafo 2 do artigo 53 do Regimento Interno, passamos nesse momento a formação das comissões legislativas permanentes para o biênio 2019-2020. De acordo com o disposto do artigo 52 do Regimento Interno, as comissões serão formadas mediante a indicação dos líderes partidários, observando-se o critério da proporcionalidade partidária. Sendo assim, suspendo a sessão por 10 minutos para que os líderes dos partidos com assento nessa Casa Legislativa realizem a indicação dos membros, titulares e suplentes, para formarem as comissões legislativas permanentes. 10 minutos. Retornando aos trabalhos, solicito ao secretário a leitura do requerimento formulado pelos líderes partidários e que trata da formação das comissões permanentes para o biênio 2019-2020. Secretário.
Os vereadores abaixo nominados vêm muito respeitosamente à presença de Vossa Excelência em atendimento ao artigo 52 do parágrafo 1º do artigo 53 do regime interno, apresentar a composição das comissões legislativas permanentes para o ano de 2019, requerendo sua homologação. Timbó, 5 de fevereiro de 2019. Líder do PP, Adilson Mesh. Líder do MDB, Haroldo Fibes. Líder do PSD, João Adriano Schwartz. E líder do PT, Rubens Boschart. Formação das comissões permanentes para o ano legislativo de 2019. Comissão Legislativa, Justiça e Redação Final. Membros titulares, Haroldo Fibes, MDB, Martinho de Souza Filho, PP, Rubens Boschart, PT. Suplentes desta comissão, Fabrício Dal Castagne, MDB, Adilson Mesh, PP, João Adriano Schwartz, PSD. Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas. Membros titulares, Carlos Adriano Krieger, PP, Douglas Emanuel Marchetti, PP, João Adriano Schwartz, PSD. Suplentes, Martinho de Souza Filho, PP, Adilson Mesh, PP, Rubens Boschart, PT. Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social. Membros titulares, Adilson Mesh, PP, Fabrício Dal Castagne, MDB, Rubens Boschart, PT. Suplentes, Martinho de Souza e Filho, PP, Haroldo Fibes, MDB, João Adriano Schwartz, PT. Seria isso, senhor presidente. Ante o documento apresentado pelos líderes partidários, declaro instaladas as comissões legislativas permanentes para o biênio 2019 e 2020. Determino ainda a Secretaria Legislativa sejam tomadas as devidas providências para a divulgação da composição das comissões em questão. Não havendo mais matérias a serem deliberadas na ordem do dia, convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária que será realizada no dia 12 de fevereiro às 18 horas e declaro encerrada a presente sessão. Obrigado e boa noite a todos os presentes.